excelentes, né, duas excelentes, vou dizer assim, palestras, né, muito enriquecedoras, para percebermos também como as pessoas na história reagiram também a todas as pestes, as epidemias e pandemias que também sempre existiram na história da humanidade. Então, eu tenho duas perguntas aqui que eu vou colocar, que escreveram aqui, depois também podemos abrir nossos microfones, sempre um por um, e perguntar. Então, temos aqui, professor, para o professor William, essa última citação que você colocou, ela é da carta de Lutero? Essa é uma pergunta, né? Ou de onde é essa citação, que você... A última citação, né? E a outra pergunta, que talvez também uma outra pergunta de um outro colega aqui, pergunta até que ponto o humanismo influencia Lutero? Que o Van der Sir, né, que faz a pergunta, ele percebeu uma diferença, né, em relação ao discurso de Cipriano de Cartago. Então, até que ponto o humanismo influencia Lutero no sentido de argumentar de uma forma distinta de Cipriano? Então, são essas perguntas, né, que nós temos por enquanto, e depois, então, também podemos abrir, né, e aqui tem muitos agradecimentos. Deixa eu, antes de dar a palavra para vocês novamente, Rudolf está parabenizando, e ele tem que sair por causa de uma reunião, né, então, mas ele está agradecendo as falas de vocês, né, as palestras, muitos agradecimentos aqui também colocados, muitos obrigados. Então, eu acho que eu passo para você, né, William, acho que essas duas questões têm a ver contigo, e depois vamos abrir, então, os nossos microfones para quem quiser fazer uma pergunta. Sim? Sim, abrindo o microfone aqui, sim, relativo a essa citação, ela vem dessa carta de Lutero, de 1527, né? Lamentavelmente é uma carta que a gente, é um escrito que a gente não tem ainda na língua portuguesa, então eu fiz a tradução direto do alemão, mas sim, né, o exemplo vem dessa carta aí. Com relação à questão do humanismo, se nós considerarmos o humanismo como, né, em seu pleito, um pensamento, digamos assim, né, que influencia a teologia numa espécie de simplificação, né, da religião, digamos assim, né, então nós podemos considerar sim, tá? Eu acho que há influências, embora, né, nós aqui temos que sempre ter o discernimento relativo à influência do humanismo na reforma, né, dizer, sempre há né, de um lado há uma tendência de se tentar insistir numa independência da reforma em relação ao humanismo, mas lembremos aqui tanto Calvino, Zwinglio, né, e em particular quem está próximo a Lutero, Melanchthon, são devedores do humanismo, né, a influência, a formação deles está fortemente arraigada no humanismo. E nessa perspectiva, né, sim, né, eu acho que essa dimensão da simplificação e da própria vida da igreja, né, no sentido, digamos, mais prático, a gente pode dizer que esses ecos aí ressoam também na teologia de Lutero, né? Claro, Lutero mantém assim uma grande, né, se nós vamos olhar o embate de Lutero com Erasmo de Roterdã, nós vamos ver um grande, né, embate, um grande distanciamento, mas esse distanciamento ele se dá efetivamente, né, numa perspectiva de concepção, sem mais, né, antropológica relativa à questão da liberdade, né? Então há uma compreensão distinta de liberdade em Erasmo e Lutero. Nesse caso aqui, né, para falarmos de liberdade, nós temos que insistir, evidentemente, de que Lutero insiste no ser humano liberto do pecado pela fé, né? Ou seja, como é que é o conceito de fé em Lutero, né? Lutero
não entende, né, fé na perspectiva, digamos assim, mais medieval, pelo menos em algumas direções que entendiam a fé na perspectiva do sacrificium intellectus, né, ou seja, a dimensão do privar a sua própria consciência, né, declinar da sua consciência e assumir aquilo que outrem, né, digamos assim, indica que deva ser crido, né, no caso, a igreja. Então, Lutero insiste, né, de que a fé, ela não é sacrificium intellectus, né, e ela também não é exercício de piedade, né, ao modelo da ética monástica medieval. Para Lutero, fé é ceder, é cedere, né, o latim cedere, é ceder, né, diante de Deus, e esse ceder significa fé confiante, né, fé que confia, e essa fé me tira de mim, então a fé que me tira do meu centro e me coloca em Cristo. Então há um movimento, né, de deslocamento do eixo central do ser humano, não é, né, o seu centro não é egocêntrico, mas é cristocêntrico. Então, por isso também essa citação que eu fiz há pouco aqui de, né, se tu queres servir a Cristo, então vai servir um doente, né? Aí tu tens um doente na tua frente, então ali tu tens Cristo, né? Então, a dimensão da fé faz isso, ela liberta, né, o ser humano do seu eixo central, né, e o seu eixo, o seu centro não está nele mesmo, mas está em Cristo, né? E onde está esse centro, portanto, né, Lutero insiste muito, o ser humano que tem uma fé egoísta, digamos assim, né, autoconstruída, é o ser humano que olha para o seu próprio umbigo. Né? E Lutero diz, olha, né, quando ele cita a questão da peste aqui do doente, diz, o ser humano, né, liberto pela fé, ele tira os olhos do seu umbigo e direciona os olhos para o doente. E ali, no doente, ele vai enxergar Cristo. Né? Então, é um outro centro. Né? Então, a fé me tira do meu centro e me coloca fora, ela me coloca em relação, né? Ela me coloca numa outra relacionalidade. Né? Então, Lutero denuncia aí a qualquer pretensão de uma fé egoísta, autocentrada, né? Autorreferente, por assim dizer, né? Quer dizer, a fé, ela efetivamente, ela é relacional inicialmente com Deus, porque ela não é fé em mim mesmo, mas ela é fé primeiro na relação com Deus, e mais do que isso, ela é dádiva de Deus, e não produção minha própria. E quando ela é isso, ou seja, ela tira, né, a fé me tira do meu centro, ela acaba, né, tendo como uma repercussão o amor ao próximo, né? Então, fé e amor ao próximo são as duas balizas, né, são os dois conceitos, né, que afirmam o ser humano que é liberto de si, né, para o serviço. Eis a verdadeira liberdade. Né? Então, é nessa concepção que a gente também precisa perceber, entender aqui a igreja como hospital, né? Como aquela que serve o outro. Né? Fé é relacional, né? É isso aí. Né? Muito obrigada. Eu vou, antes de ver se tem algumas perguntas aqui ainda, e daí vamos abrir o microfone. Obrigado pela resposta. O pessoal está agradecendo aqui. Wilhelm, professor, a fé relacional. Estão pedindo também se se essa carta de Lutero, se ela já está traduzida. O Heraldo está dizendo que ele está... o Heraldo está dizendo que ele começou o mestrado na Este e que está muito feliz também. E a questão de como a gente poderia ter acesso a essa carta também de Lutero. E o Heraldo também disse que ele está muito feliz com as palestras, que ele nunca tinha visto algo tão extraordinário, nem nos seus anos de doutorado em educação. E a Sheila também agradece. Então, nós temos essa pergunta ainda, professor William, para você, né? A questão da tradução dessa carta, onde que a gente teria acesso a ela. Depois, vamos abrir o microfone, por favor, quem gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado aí pelas reações de vocês, enfim, né, as mais diversas, muito grato.
Bom, essa carta realmente ela está disponível em alemão gótico, né? Então ela está de fato assim bastante inacessível ainda. Lamentavelmente ela não foi contemplada no conjunto das obras traduzidas, selecionadas e traduzidas de Lutero, né? Hoje possivelmente, né, nós contemplaríamos uma tal obra pela atualidade que ela tem, né? Mas não, realmente não tem, ela não está disponível, é uma obra a ser feita, né? Eu próprio preciso dizer assim que eu passava, né, nesses conceitos, nos diferentes escritos de Lutero, sem uma maior atenção, né, nas minhas pesquisas, e aí há uns 2, 3 meses atrás, quando, né, o tema da epidemia e da pandemia começou a se tornar manchete na história da atual humanidade, eu fui buscar em Lutero, né, e comecei a fazendo essa busca efetivamente por alguns conceitos chaves, né? Mas, né, para dizer assim, agora, onde de fato a gente tem uma reflexão mais sistematizada de Lutero ao tema, né, propriamente, ela é ali em 1527, né, mas como dito, né, as referências aparecem praticamente ao longo da vida de Lutero. Aqui, por exemplo, né, novos surtos de peste em Wittenberg vão tomar conta da cidade ali nos anos 1535, 36, 37, 39, vão ter surtos também, né? Nesse conjunto, por exemplo, só a título de referência, né, um casal parente, né, de Felipe Melanchthon, na verdade, eu acho que é uma irmã da esposa de Felipe Melanchthon. Ela e o marido falecem e deixam da peste, né, e os 4 filhos do casal, né, acabam sendo hospedados na casa de Martim Lutero, porque Felipe Melanchthon e a esposa não tinham condições de receber os filhos, né? Então, por um período, esses 4 filhos ficaram hospedados na casa de Martim Lutero e Catarina. Outro episódio importante né, não esquecemos, a professora Claudete fez referência a Catarina, né, a história final da vida de Catarina tem a ver com a peste também, em 1552, né, um novo surto, né, Martim Lutero já faleceu ali em 1546, 6 anos depois, mais ou menos, né, um novo surto atinge a cidade de Wittenberg, e Catarina, com seus filhos, acaba fugindo de Wittenberg para Torgau, né, e a caminho os cavalos se assustam, ela cai da carroça e se machuca, enfim, né, acaba tendo complicações e poucos meses depois ela falece, né. Alguém aqui falou da minha biblioteca, não se impressionem, né, porque a gente pode mirar a câmera, né, e faz isso também, a gente mira a câmera para onde a gente acha conveniente, viu? Então eu botei ela mais para cima, porque para baixo está bem bagunçado, né? Tá bom. Agora, nós temos uma pergunta para o professor José Mário, acho que você já viu, né, José Mário? Uma pergunta: como aplicar o entendimento de Cipriano à nossa realidade hoje sem parecer fundamentalista? Uma pergunta, né, que eu acho que é dirigida para você, professor José Mário. José Mário? Oi, tá me ouvindo? Sim, estamos, José Mário. Tá, desculpa, estava com o microfone desligado. Você viu a pergunta, né? Eu acho que... Mas antes da pergunta do Vandeci, tem uma outra, o pastor Antônio Souza. Sim, tá, eu não tenho visto, perguntando sobre a obra de Cipriano. Só para explicar, ela está publicada em português, o volume 35 da coleção patrística da Paulus, é o primeiro volume das obras completas de Cipriano, né? Eles pretendem publicar todas elas, mas saiu já o primeiro volume, é o número 35 daquela coleção. E dentro dos textos, né, do volume 35, tem o sobre a mortalidade, né? Está lá traduzido em português. Na internet você consegue encontrar o texto latino,
porque essas obras da Paulo são muito boas, mas elas não permitem que você, para quem vai pesquisar, elas têm essa questão, né? Elas estão só com a tradução, não tem o texto original. Então, se você quiser o texto original, você precisa acessar ou o texto que está disponível na internet, ou a BAC, que é a Biblioteca de Autores Cristãos, Biblioteca de Autores Cristianos, em espanhol, que tem o texto em espanhol e em latim, né? Então, tanto em latim quanto em português, tanto em espanhol quanto em português, você tem acesso ao texto do Cipriano, mas só a tradução em espanhola, só a versão espanhola que carrega junto o texto latino para quem quer fazer pesquisa. Bom, a pergunta do Vandercy, né, como aplicar o entendimento da nossa realidade sem parecer fundamentalista. Eu penso que todos esses autores do passado, eles nos são úteis, né, mas a gente precisa tomar cuidado para não cometer anacronismos, né, ou seja, nunca imaginar que uma realidade passada ela vai ser idêntica a uma realidade presente. O nosso conhecimento sobre o funcionamento das enfermidades, os procedimentos da sociedade contemporânea são bem diferentes. É importante dizer, por exemplo, no caso de Cipriano, primeiro, o cristianismo é uma minoria nesse período em que essa peste assolou o império. O cristianismo está no processo de crescimento, mas ainda é uma igreja, uma comunidade minoritária. É um contexto diferente, por exemplo, do contexto de Lutero, é um contexto diferente do nosso contexto. Segundo, você não tem, no período em que essa peste aconteceu, um conceito de política pública de saúde, né? Não existe essa concepção no Império Romano. Já respondendo um pouco a pergunta que a Claudete fez, logo que eu encerrei, como é que o Império age diante da peste? Não existe uma política pública do Império. O que existe, na verdade, é uma perspectiva um tanto quanto supersticiosa também, porque religiosa, de que é preciso encontrar um bode expiatório para essa peste. Inclusive, uma das razões pelas quais os cristãos do século III sofreram perseguição é que eles foram responsabilizados pela peste, né? Como os cristãos não estavam oferecendo os sacrifícios devidos aos deuses, os cristãos foram acusados de serem a causa da peste. Então, quando havia alguma intervenção do poder político, era no sentido de acusar os cristãos de não agirem como deveriam em favor da peste. É um contexto diferente do nosso. Eu penso que, para nós, o que fica do texto de Cipriano? Eu creio que é importante, eu não vejo que isso seja fundamentalismo, de fato, valorizar a nossa esperança escatológica, né? Nós, cristãos, temos uma esperança escatológica, e a fé na ressurreição, que nós confessamos quando recitamos o credo, a fé na ressurreição que nós cantamos, a fé na ressurreição que nós celebramos na Páscoa, ela precisa ser crida, né? Então, nesse ponto, eu creio que é, sim, um elemento a ser destacado, né? Nós precisamos crer na ressurreição, e essa crença na ressurreição orientar a nossa existência no presente, né? O que eu discordo profundamente do Cipriano é que eu creio que essa valorização de uma vida após a morte, de uma vida eterna, de uma vida na ressurreição, não implica numa desvalorização da vida presente. Me parece que esse é o problema, não é, que a visão dualista de Cipriano e de tantos outros cristãos do mesmo período terminam conduzindo, né? Você valoriza a vida após a morte e termina desvalorizando a vida presente. Eu acho que é preciso refazer essa teologia, de modo que nós não desvalorizemos a nossa crença no futuro, na vida após a morte, porque esse é um ponto importante, fundamental da fé, mas, ao mesmo tempo, valorizar a vida presente, né? Então, chorar com os que choram, se enlutar, se entristecer com a morte dos entes queridos e das pessoas, não é uma forma de você... não é um desprezo da fé, é uma forma de você expressar também sua solidariedade, sua humanidade. A minha fé na vida eterna não me faz perder a minha humanidade, né? Então, eu acho que, nesse ponto, a visão de Cipriano é uma visão que deve ser moderada, né? Deve se moderar o pensamento dele, valorizando a vida eterna, mas valorizando também a vida presente. E uma outra coisa que me parece fundamental
é exatamente, e que o professor também observou no discurso de Lutero, que é um ponto constante de toda atuação cristã digna na história, é que o cristianismo deve se empenhar sempre no cuidado com os enfermos, né? Quer dizer, que nós não sejamos aqueles a abandonar os doentes à sua própria sorte. Isso foi importante no século III, isso foi importante durante a Idade Média, isso foi importante na época de Lutero, isso continua sendo importante hoje. Claro que hoje nós temos conhecimentos a respeito do sofrimento, perdão, da doença, da enfermidade, do contágio, que exige que nós sejamos prudentes no nosso modo de agir, mas não de abandonar as pessoas, né? Abandonar os doentes à própria sorte. Eu creio que esse é um ponto permanente, né? Ainda que os procedimentos mudem no decorrer do tempo, em virtude do que nós sabemos e conhecemos sobre as enfermidades, mas eu acho que o cuidado, né, essa ética do cuidado, essa teologia do cuidado, baseada no fundamento do amor ao próximo, ela é permanente e ela continua sendo válida. Então, é um ponto do discurso e da prática de Lutero que também do Lutero e de Cipriano, que devem ser recuperados para a nossa realidade. Né? É a ética de Mateus, exatamente, de Mateus 25, estive enfermo e foste visitar. Então, esse cuidado com os doentes, com os pobres e os doentes, ele deve ser permanente na prática cristã, ainda que ele assuma formas diferentes nos contextos diversos. Eu acho que eu respondi as duas questões, né? Sim, sim, professor. Agora eu quero abrir o microfone, né? Vamos abrir aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta ao vivo aqui para os nossos professores, por favor, podem se colocar, né? Podem abrir o microfone, fazer a pergunta. Queria dizer que nós já passamos de 70 pessoas hoje à tarde, atualmente estamos entre 67, então mostra também o grande interesse pela temática, né, e a nossa busca também nesse tempo que a gente está vivendo, uma pandemia que nós estamos experimentando. Então, quem gostaria de fazer a pergunta? Quem gostaria de se colocar para fazer uma pergunta? Alguém? Eu, Fernando. Sim, boa tarde, Fernando, por favor. É só uma pergunta simples. Ele falou da BAC, Biblioteca de Autores Cristãos em espanhol. Autores cristianos. Uhum. É uma loja? Não, é uma coleção. A Biblioteca de Autores Cristianos é uma coleção, uma editora espanhola. Ela publica obras de vários autores cristãos antigos e medievais, e ela praticamente tem publicado quase tudo, ou essa altura do campeonato talvez já tenha publicado tudo dos pais da igreja. Então, eles têm as obras completas de Cipriano também, mas são edições bilíngues, ou seja, você tem o texto em espanhol e o texto latino, e você tem também notas, ou seja, uma edição crítica, né? Você tem o texto espanhol, latim e as notas, que é o diferencial em relação à tradução da patrística da Paulus, né? A Paulus tem publicado as obras dos pais da igreja, mas são traduções em língua portuguesa, com uma introdução, mas sem nenhuma referência ao texto original, sem nenhuma parte original, nem notas de rodapé. Essa é a diferença. Não, maravilha. A Paulo, o senhor fala, é a coleção verdinha, né? É a coleção verdinha, perfeito. Maravilha, essa eu tenho. E eu vou buscar as coleções em espanhol. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tinha aqui o João Carlos, mas eu pedi para ele colocar, para ele fazer mesmo, né? O Luciano Gomes colocou aqui, muito importante esse ensinamento, estamos em momento de fragilidade, ou adoecemos, ou vemos adoecer alguém. De grande necessidade, o humanismo, estar presente na vida dos irmãos e também das irmãs, né? Não só com a enfermidade da pandemia, mas também da enfermidade do psicólogo. Você é psicólogo, Luciano?
Nós temos uma outra pergunta aqui. João Carlos, se você vai abrir o microfone e perguntar, ó. Senão eu vou colocar aqui, então, a pergunta que está no chat, né? É para o professor William. Nesse período, a fé que Lutero ensinava era articulada mais pelo medo do que pela compaixão? Não era também a mesma lógica da Igreja Católica romana desse período? Boa pergunta, João Carlos. Lembremos que o combate de Lutero vai ser exatamente esse, né? Porque ele insiste que a religião medieval foi uma religião do medo, né? E o próprio Deus é apresentado como juiz, né, como carrasco, como alguém, por assim dizer, quase que se diverte com a desgraça humana, né? Eu acho que a gente deveria dizer, não que a gente não tenha essa conotação, às vezes, na própria linguagem de Lutero, né? Mas eu vejo ali antes uma guinada de Lutero noutra direção, sobretudo a partir da ideia da teologia da graça, né? Porque a reforma como um todo, ela vai querer ser exatamente, né, uma resposta à ansiedade humana, né, de merecer a salvação, né? Então, Lutero insiste com a dimensão da graça, né, exatamente na mão contrária, né, que é a da teologia do medo, né? Então, por isso a gente diz, né, que a reforma, na verdade, ela é sobretudo uma questão, o Carter Lindbergh insiste nisso, né, acho que de uma forma muito, muito pertinente. Ele diz assim que a reforma, né, é antes de mais nada um assunto de poimênica, né? Vindo ao encontro das pessoas em responder exatamente às suas angústias, né? Então, a teologia ou a religião que é pesada, a gente quer fazer, né, disso algo consolador, né? Se pensamos, por exemplo, toda a articulação do próprio Melanchthon na Confissão de Augsburgo, né, sobretudo na apologia da Confissão de Augsburgo, né, onde é que são denunciados, e Lutero também faz isso ao longo de seus escritos, em que se denuncia, né, que o ser humano tem que enumerar os seus pecados e confessar os seus pecados, enumerando eles ao sacerdote, né? Os reformadores vão dizer exatamente isso, é impossível enumerar pecados, e se depende, né, da minha consciência de todos os pecados e enumerar eles, eu não vou ter certeza da salvação, né? Então, isso leva ao desespero. Então, a teologia da reforma, ela quer exatamente trazer essa leveza, né, a partir da teologia da graça, né, e não do mérito, né, porque é aí que está o ponto fundamental. Então, eu vejo antes, né, que a gente tem uma teologia, né, que faz o contrário, né? Por vezes, né? E aí deixa eu dizer isso assim, né? Isso o colega José Mário falou antes, né? Sobre algo questionável, né? Em Cipriano a gente poderia dizer a mesma coisa em Lutero, né? Lutero em alguns momentos ele chega a dizer assim, né? Não, os teólogos não precisam fugir, os pastores não precisam fugir da peste porque eles não vão ser contaminados, né? Quer dizer, a gente às vezes tem um pouco assim a ideia, né? Até da irresponsabilidade de Lutero, né? Mas não é isso, né? Eu acho que se nós olharmos Lutero no seu contexto, ele sabe pelo menos algumas questões básicas de medicina, e também nas próprias pregações existe registro que Lutero se vale nesse período de surtos maiores, ele se vale das pregações que faz no púlpito para orientar as pessoas também em questões de higiene, por exemplo. Tá? Então, aqui eu acho que a gente tem uma claro, não dá para fazer anacronismos, né? Mas é alguém que, lembremos aqui, né? Lutero é alguém que está discutindo frontalmente com a concepção de sociedade medieval, que entendia o leigo e o clero, né? Quer dizer, dividia a sociedade nessa perspectiva. Lutero aqui entende que o ser humano cristão, ele age na sociedade a partir dos diferentes ministérios, ou seja, a partir das diferentes formações, né? Ciências e assim por diante, para o
ele usa muito o conceito promoção, né, da dignidade humana, do melhoramento humano, né? Então, eu citei antes a prédica para que os pais mandem filhos às escolas, né? E a insistência de Lutero na educação, ela exatamente tem a ver com isso, né? Ela tem a ver com a insistência de que a gente precisa estudar essas coisas, a gente precisa estudar direito, a gente precisa estudar medicina. Por que estudar medicina? Porque a gente descobre, né, os problemas de doença e a gente busca combater eles. A Catarina né, tinha a sua farmácia exatamente porque se buscava esse conhecimento. Então, né, Lutero, por exemplo, né, atacava superstições, né, e eu acho que isso também é extremamente interessante para o nosso tempo, né, quando de repente, né, surge a ideia de tomar, não sei, água sanitária para matar os vírus, né, quer dizer, Lutero, eu acho que já a seu tempo, né, e eu aqui não quero cometer anacronismo, mas ele também, né, insiste muito na questão daquilo que a gente tem de conhecimento, a gente precisa aplicar, né, para a preservação da vida, né? Por isso ele também denuncia quando a gente tem superstições, e é interessante, né? Corria, por exemplo, em Wittenberg, a crendice, digamos assim, né, de que se a gente coloca determinado tipo de roupa, né, ele protege da peste, né? Então Lutero denuncia esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente poderia talvez até voltar, né, chegar ao nosso tempo 500 anos depois e poder dizer, puxa, né, tais palavras, né, nos servem hoje também de alguma forma para a gente refletir, né, a dimensão da teologia, da religião com as ciências no seu conjunto, né, também nesse contexto. Então acho que o esforço ele é fundamental do diálogo, né, da religião, da teologia com todas as demais ciências, né, e possam assim né, eu acho que ter como alvo, né, a própria preservação da vida, né. Muito obrigada. Nós estamos ainda, podemos ter uma pergunta ou duas para encerrarmos. Mais alguém gostaria de fazer? Claudete, Sim. eu vi uma pergunta do Zé Carlos agora, do João Carlos agora. Sim. Eu tinha visto, tá lá ele pergunta sobre a questão, deixa eu ler aqui direitinho. Sim. Deixa eu voltar aqui. Se naquela época de Cipriano havia grupos que curavam em nome de Jesus, se tinham grupos que vendiam remédios que curavam, coisinha de algum lugar sagrado e cristão. João, eu não conheço isso no século III. Eu sei que a partir do século IV, com certeza, você tem no cristianismo já pós-constantiniano, né, o período posterior ao período dos mártires, etc., o culto aos santos, ele ganha um novo fôlego, né, e ele vai se expandir, ele vai se tornar um culto contínuo em vários territórios do Império, em vários territórios onde o cristianismo se espalha, e aí você tem a crença de que as relíquias dos santos, elas podem curar, né? O próprio Agostinho diz que testemunhou uma cura, né? Ele conta isso na Cidade de Deus, que ele testemunhou a cura quando ele viu a passagem dos restos mortais, né, das relíquias dos santos Gervásio e Protásio, dois santos que foram levados para Milão, e ele, então, teria visto esses santos curarem, né, essas relíquias curarem. Então, a crença que as relíquias dos santos curavam, ela é muito, muito comum já a partir do século IV, início do século V. As peregrinações a Jerusalém também, em busca de relíquias sagradas, né? A famosa história da Santa Cruz, lá da Rainha Helena. Então, você tem alguma coisa assim, com certeza, no século IV, no século V. No século III de Cipriano, eu não saberia te dizer com certeza, né? Sim, no Egito também, aquela questão dos papiros mágicos, que mistura crenças cristãs com crenças pagãs, e a ideia da mágica associada a elas, isso já existe, e talvez seja tão antigo ou mais antigo do que Cipriano. Agora, uma coisa que, de fato, me chamou a atenção no texto do Cipriano é que, independente de existir ou não esse tipo de crença entre os cristãos, em lugar nenhum desse texto do Cipriano, ele associa a fé à cura.
Em momento nenhum ele lida com essa questão. Ele não fala, olha, vocês são cristãos e devem acreditar na cura. E tal é a convicção que ele tem de que a vida após a morte é melhor do que essa vida, e ele não discute essa questão da cura. Quer dizer, para ele, fé e cura não são elementos que estão necessariamente vinculados, né? Então, pelo menos para Cipriano, e aí podemos presumir para uma parte da igreja, essa questão não está posta, não é uma questão fundamental. Não porque eles não acreditassem em cura, porque você buscando outras fontes, você entende que os cristãos do século III acreditavam sim em milagres e curas, mas essa não é uma questão importante para Cipriano, né? Ele não coloca isso como uma solução para os cristãos, nem como uma solução para a igreja buscar a cura miraculosa, certo? Então, se existia isso em profusão, como vai aparecer no século IV, V, eu não sei te dizer, mas com certeza Cipriano não está colocando isso como um elemento essencial da fé cristã, nem chega a discutir esse assunto no texto. Isso. Talvez indo para... Damares, Sim. Você não acha que hoje nós estamos vivendo o mesmo medo, ou seja, o povo, o religioso em si, em modo geral, ele não está com medo de propagar, de sair? E aí, aproveitando, né, tem até feijão para milagre, mas nós não estamos com medo de sair? Veja só, existe uma diferença para mim entre medo e prudência, né? O medo diz respeito a alguma coisa irreal, nesse sentido de você agir de maneira imprudente. Não, eu acho que o nosso dever de cuidado, que eu mencionei agora há pouco, e que foi mencionado também pelo professor Wilhelm sobre o Lutero, essa necessidade de cuidar, passa também por essa questão de a gente cuidar das pessoas, evitando a propagação de um vírus que hoje, diferente do que acontecia na época de Cipriano, hoje a gente sabe como ele funciona. Ainda que nós tenhamos ainda muitas perguntas não respondidas sobre o Covid, nós sabemos como ele se propaga, e nós sabemos o que fazer para ele não se propagar. Então, uma das formas que nós podemos usar para cuidar das pessoas é nos preservando, né? Então, eu não estou em casa porque eu estou com medo, estou em casa pela necessidade de cuidar da minha saúde, mas também da saúde da minha família, dos meus vizinhos, das pessoas que estão, inclusive daquelas que precisam essencialmente sair, né, os trabalhadores que não podem parar. Então, quanto mais a gente cuida, quanto mais a gente se preserva, mais a gente cuida. Então, não acho que seja medo, né? Eu creio que são coisas diferentes, né? O que acontece é que as pessoas fugiam de qualquer responsabilidade. Lá no mundo greco-romano, especialmente no mundo romano, havia uma fuga de qualquer responsabilidade. Você fugia e não cuidava o mínimo do doente. E aí eu queria só aproveitar e dizer uma coisa. Em alguns casos, esse cuidado podia fazer a diferença entre a vida e a morte. O Stark observa que a média de sobrevivência entre cristãos era maior do que a média de sobrevivência entre pagãos. Por quê? Porque algumas vezes a pessoa estava contaminada, de fato, mas o fato de ela ser cuidada permitia, em muitos casos, que ela se curasse, né? Quer dizer, aquele cuidado era curativo, e isso gerava uma maior mortalidade entre os pagãos do que entre os cristãos, por causa do elemento do cuidado. Mas é diferente da gente comparar a ideia do isolamento contemporâneo. O isolamento contemporâneo não é a fuga, até porque nós temos os profissionais de saúde trabalhando, as igrejas estão, não todas, mas as igrejas, eu acho que a maioria, e aí eu estenderia o termo igrejas para religiões, de um modo geral, elas estão empenhadas em ações de amenização, né, do sofrimento, fazendo coisas, às vezes, digamos, pequenas, né, mas significativas, distribuindo cestas básicas, oferecendo máscaras para as pessoas que não podem ter, providenciando espaços, igrejas que abriram seus templos para que fosse usado como espaço de acolhimento de doentes, de moradores de rua. Então, eu creio que existem maneiras diferentes de cuidar, mas todas elas convergem para o mesmo propósito. Eu não vejo isso como fuga, né? A fuga é você deixar para lá, é você largar o outro à sua própria sorte. E hoje, me parece que evitar o vírus e a contaminação
é uma forma de você cuidar. O contrário é que é deixar o outro à sua própria sorte. Porque pode ser cômodo para mim, né? Pensar, não é exatamente o meu caso, mas pensar que eu sou mais jovem e, portanto, eu não preciso me preocupar com os outros que são mais velhos. Pensar que eu tenho plano de saúde e que vou ter talvez mais facilidade de conseguir um leito de hospital do que o outro que não tem plano de saúde. Então, essa autopreservação é também preservação do outro. É também uma forma de cuidado. Eu não vejo como fuga. Então, nós vamos caminhando aqui para os nossos finalmente, e tem a palavra da Jaciara, que eu gostaria que daí os dois professores pudessem se colocar, né? A Jaciara diz assim, Jaciara Marques, e a resistência em nossos dias na dureza da prevenção em nome da fé. Muitos não aceitam as medidas de segurança em nome da fé. Daí o Heraldo Madeiro diz, exatamente o coronavírus, enquanto peste, sabemos exatamente o que fazer para evitar que ele se propague. Daí a Creuza também está parabenizando o professor José Mário pela resposta, e o Heraldo, então, diz, então, a questão do cuidado, neste momento, é fundamental. Então, falando do cuidado, né, que também a gente aprende, tanto de Lutero e também de Cipriano, cada um no seu tempo histórico, talvez a gente pudesse agora encaminhar para uma palavra final, né, dos nossos professores, os quais também eu já agradeço muito desde agora, né, e também todas as pessoas que aqui participaram. E no final das respostas, nós queremos abrir nossas câmeras, nossos microfones, e o Vinícius vai fazer uma foto, e a gente vai aplaudir os nossos palestrantes. Então, não sei quem gostaria de começar para essas palavras finais, a partir dessas colocações. Professor William, faça as honras. Professor William, por favor. Começamos ao inverso agora, então, da história. Isso. Eu quero agradecer de uma forma especial, né, pela oportunidade, e eu penso que é comum, né, na fé cristã, e isso me parece algo extremamente atual, de nós não cairmos naquela tentação de terciarizar o amor cristão, né, ou a culpa, né, e é muito rápido a gente ver, né, também em meio à nossa situação de pandemia, que o próprio discurso cristão, por vezes, ele se isenta, né, de compromisso, né, da responsabilidade. Eu acho que a história de Lutero e a sua reflexão, né, ela não é sem problemas também, sem críticas que se possam ser feitas, né. Por outro lado, há aí uma insistência exatamente na questão do amor ao próximo, né, e o fato de Lutero, né, nesse escrito acerca de como, se a gente pode fugir ou não, né, quando há ameaça da morte, em que Lutero diz, bom, é nesse contexto que Cristo é posto ali na frente de você, né, e ele é posto ali na frente de você como uma pessoa doente, né, para ser servido. Então aí há uma chamada, eu acho muito importante, da responsabilização, né. Eu acho que o professor José já fazia a referência a isso, né, existem iniciativas muito bonitas, né, mundo afora, que são realizadas, né, e pela igreja, por outros profissionais, né, especialmente da área da saúde, e isso também acho que é um testemunho cristão, né? E eu acho que essa é a principal mensagem, né, em meio a uma situação de angústia, né, e por vezes, né, o próprio discurso religioso não ajuda, em que ele acaba, né, produzindo mais desesperança, né, mais polarização, né, mais desgraça, né, dentro da própria lógica, né, não cristã, né. Evidentemente que nós não podemos ignorar
perguntas que são feitas em perspectiva profética, né? Mas também é verdade que nós não podemos, né, dar vazão a determinadas, não sei se teorias, né, mas se concentrar fundamentalmente nelas, negligenciando o amor cristão. Então, eu acho que são tanto, né, Cipriano quanto Lutero, salvaguardadas, né, qualquer tentativa de anacronismo, né, nós temos aí similaridades, né, e por isso eu iniciava a minha fala também com Hans-Georg Gadamer, né, sobre a finitude, né, a morte e o saber. E quando nós temos consciência da morte, né, ela evidentemente não deve se tornar patológica, né? E aí a gente tem, de fato, o problema do medo, né? Mas a dimensão da precaução, como dizia o professor José Mário, né? E a precaução, ela é fundamental, né? A consciência da finitude transformada em precaução, ela nos potencializa enquanto igreja no amor e a responsabilização nesse mundo. Então, imagino que, né, nós temos aí um desafio importante, né, mas ao mesmo também temos que dizer, né, temos testemunhos importantes acontecendo por parte de igrejas e, né, de profissionais de outras áreas que testemunham a sua fé de uma forma extremamente importante, que a gente precisa também aqui, né, considerar. Então, com isso, né, mais uma vez agradeço a oportunidade e desejo aí que possamos passar essa travessia de uma forma preservada, né, nos cuidados e no amor de Deus. Antes de dar a palavra para o professor José Mário, eu quero ainda terminar de ler aqui, né? O Fabrino também agradece aqui a participação, a palestra, é o momento também de participar. Ele também fala da sua cidade, de que como algumas igrejas não fecharam, né, não respeitaram, e ele procurou também nesse processo ser prudente. Também o colega William Sell também agradece aqui, né? Muito boa temática que vocês trouxeram. Obrigada à Unida, professora Claudete, pela promoção desse evento. Luciano, também a Odete, a Liber também agradece. O Humberto também está agradecendo essa aula. E a Ana Nascimento, que é uma pesquisadora sobre a morte, né? Ela diz, né? A morte é nossa companheira. Ela sempre nos espreita e nos convida a refletir na vida que estamos vivendo. E agora, então, o Janir só diz, desculpe por usar a palavra medo, mas fui contaminado e senti que as pessoas, inclusive no meu convívio, ficaram com medo. O Lois Marcelo, lá de Sapiranga, né? Muito obrigado pelo evento, foi muito bom, excelente aula. Também o Flávio, também aqui o Emanuel, também está agradecendo, o Marcelo, a Josefina. E também eu tinha visto aqui uma palavra da Helena Berger também, que também estava agradecendo. A Helena também, muito bom, foi muito bom participar do evento tão importante para os tempos atuais. Agradeço pela oportunidade de participar. Eu peço desculpa ao Farley Cardial também diz que sejamos propagadores das boas novas e não do vírus, uma fé racional. Então, eu espero que eu tenha contemplado todas as pessoas que tenham aqui e peço perdão se esqueci de alguém, né? Então, tem várias palavras aqui, professores, né, de agradecimento e também de gratidão por esse momento também. Então, muito obrigada também a vocês, né, a todos e todas que participaram. Então, a palavra agora para o professor José Mário, e depois, então, vamos abrir nossas câmaras, ok, pessoal? Então, professor José Mário. Bom, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de participar. Eu acho que é um tema bem interessante, e é bom a gente pensar nessa perspectiva histórica, até para a gente lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Eu acho que eu gosto de pensar nessa ideia de que a fé cristã, ela tem uma amplitude histórica, e aquilo que nós passamos e enfrentamos hoje, de alguma forma, já foi enfrentado em outros contextos por outras pessoas. Isso nos ajuda, nos ensina alguma coisa, nos mostra também, talvez, algumas pistas de como viver. É um momento difícil para todos,
Nós não temos todas as respostas, não pretendemos ter todas as respostas, mas eu creio que essa troca de experiência, de ideias e perspectivas nos ajuda também a lidar. Pensando em termos assim bem práticos, eu diria o seguinte: nosso esforço nesse tempo me parece ser, primeiro, alimentar a esperança, tanto no sentido escatológico, quanto no sentido da esperança do tempo presente, até porque me parece que essas duas coisas são inseparáveis, né? A esperança do futuro ilumina o meu presente. Então, a palavra esperança, ela precisa estar sempre nos nossos lábios, na nossa mente. Mas, por outro lado, nós precisamos ser realistas, né? Então, ao mesmo tempo que nós alimentamos a esperança, nós não podemos abrir mão do realismo, da necessidade de encarar as coisas como elas são, de enfrentar a realidade como ela é, sem tentar usar a fé como uma forma de mascaramento da realidade. É porque eu sou cristão, eu não vou passar por isso, né? Então, acho que é preciso ter realismo, e essa esperança e esse realismo precisam andar ao lado um do outro. E, obviamente, como já foi amplamente mencionado aqui, nunca perder de vista a perspectiva do cuidado, da solidariedade, do amor, porque é isso que, de fato, vai fazer muita diferença, tanto no nosso entorno mais direto, né, na vida das pessoas que convivem conosco, como na própria sociedade que vivemos, em que, para muitos, inclusive muitos que estão alocados no poder, a indiferença se tornou o mote, se tornou o elemento fundamental. Então, enquanto muitos propagam a indiferença, é muito importante que aqueles que se identificam como seguidores de Jesus de Nazaré sejam capazes de romper com essa lógica da indiferença e se proponham a agir pensando não só em si, mas pensando no seu semelhante, porque foi isso que, afinal de contas, ele nos ensinou como prioridade. É isso, muito obrigado, espero que a gente possa ter outros encontros legais como esse. Muito obrigada, né, a todos e a todas, a todos e a todas. O nosso simpósio foi organizado pela Cátedra de Teologia Pública e Estudos da Religião, aqui da Faculdade Unida. Eu agradeço essa parceria que a gente já tem há muitos anos também com as faculdades estes, é muito bacana essa troca. E nesse tempo, como o professor José Mário disse, a questão da esperança também é essa virtual unidade, né? A gente está em comunhão também na virtualidade, pensando, refletindo, né? E buscando também jeitos e formas de exercer também o ouvido aberto, a escuta sensível e a solidariedade. Então, muito obrigada, professores, muito obrigada, participantes aqui, né? De diferentes partes do nosso país, muito obrigada, e continuamos unidos e unidas na esperança, na resistência também nesse momento, que esse momento também nos pede. Então, um abraço, né, para todos e para todas.